Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus, né? E hoje a gente vai começar mais um dia. Hoje eu tô de verde e amarelo, porque uma das coisas que eu gosto bastante é torcer pela nossa nação. Então, independente do resultado, eu morei 13 anos fora do Brasil. E quando eu voltei, eu vi que meu país é único, é feliz, é cristão, é fervoroso na luta, na fé, na esperança. Então hoje eu estou de verde e amarelo, ajudando os torcedores a torcer, mas também para simbolizar que o nosso país, como diz o ditado, Deus é brasileiro, porque nós temos muita força, muita garra, às vezes só não sabemos disso. Amém? Vamos começar a nossa manhã? Senhor nosso Deus, que nesse momento, através das leituras das notas explicativas do Evangelho de Marcos, do capítulo 8, possamos assim entender a vossa multiplicação em nossas vidas, que possamos compreender os vossos ensinamentos e sabermos que o Senhor está com todos. Não importa se somos brasileiros ou qualquer outra raça, mas o Senhor está sempre presente na nossa existência. Não importa qual é o tipo de segmento religioso que o Senhor está, o Senhor sempre está olhando pelos seus filhos. E aqui estamos, Senhor, para entender um pouco mais de vossos ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Então vamos fazer a nossa leitura das notas explicativas. Evangelho de Marcos 8, 1 a 10. A alimentação dos 4.000 mostra que Jesus é o pão vivo para os gentios, já que este acontecimento provavelmente ocorreu em território gentil. 8:2, 3 dias. Às vezes, os ministérios de ensino de Jesus duravam vários dias. 8:4. Os discípulos provavelmente se lembram do milagre anterior de Jesus ao alimentar os 5.000. Veja 6:31 a 44, 8:19 a 20. Observe também outra vez verso 1. Porém, de acordo com o verso 17 e os versos 32 e 33, eles são constantes prisioneiros do seu referencial extremamente limitado. Compare Salmos 81, 10 a 13. 8:5, 7. Veja a nota Mateus 15:34. A delimitação de pouca quantidade de comida disponível toma o contraste da multiplicação anterior maior. 8:6. Dar graça. Partir o pão é destruí-lo. Desculpa, gente. Partir o pão e distribuí-lo são elementos comuns em uma refeição judaica. Os discípulos estão pessoalmente envolvidos em distribuir aquilo que Jesus multiplica. 8:8. O grande excedente. Compare 6:43 e João 6:12. Ressalta o fato de que Jesus é capaz de suprir além da satisfação. 8:10. Jesus atravessa o mar da Galileia, viajando na direção oeste até Dalmanuta, Magdala. 8:11. Os fariseus pedem que lhe seja dado um sinal vindo do céu, não apenas um milagre, mas um sinal conclusivo vindo diretamente de Deus para confirmar que a promessa havia sido cumprida. A exigência deles por um sinal, no entanto, exclui a exigência essencial referida por Jesus, uma mudança fundamental de mentalidade. Veja a nota Mateus 12:39. 8:12. Jesus soltou um gemido por causa da atitude implícita que motivara o pedido do verso 11.
Para outros exemplos em que Jesus expressa emoções, veja 1:41, 3:5, 7:34. Esta geração. Compare Deuteronômios 32:5-20 e Salmos 95:10 e Marcos 9:19. Nenhum sinal. Veja a nota Mateus 12:39. Um coração aberto, juntamente com as demonstrações de Jesus da sua autoridade divina, deveria ser mais que suficiente para eles perceberem que Jesus é verdadeiramente o Messias. 8:13. Jesus novamente atravessa o mar da Galileia, verso 10, desta vez viajando para o leste. 8:14-15. A menção ao pão introduz uma discussão entre Jesus e seus discípulos, versos 15 e 21. Fermento. Veja nota 1 Coríntios 5, 6, 7. É uma descrição figurada da autossuficiência egocêntrica dos fariseus e de Herodes Antipas. Veja nota Lucas 12, 1, 1 Coríntios 5, 6 a 8 e Gálatas 5, 9. Jesus adverte seus discípulos contra tal atitude. 8:16. Não temos pão. Os discípulos tomam o termo fermento, verso 15, de forma literal, mostrando sua contínua incapacidade de assimilar as verdades espirituais. Versos 17 e 20 a 21. 8, 17 e 18. O coração dos discípulos ainda está parcialmente fechado à profundidade dos ensinamentos e da pessoa de Jesus, pois ele pergunta: vocês ainda não percebem nem compreendem? É verdade que Jesus não os repreende como hipócritas, duros de coração, semelhante aos fariseus e escribas, 7:6. Mesmo assim, eles ainda crescem de um completo entendimento. Mesmo assim, eles ainda carecem de um completo entendimento sobre quem Jesus é. Ao passo que os fariseus rejeitam completamente o ensino de Jesus, os discípulos demoram a apreciá-lo. A referência figurada a olhos e ouvidos ecoa as curas do surdo, 7:31 a 35, e do cego, 8:22 a 26. Jesus quer abrir os olhos e os ouvidos do coração dos discípulos, 8:21. Quando Jesus multiplicou por 2 vezes o alimento, os discípulos deveriam ter compreendido o significado desses milagres. Aquele que está diante deles não é outro senão o eterno Criador e doador da vida. Compare Colossenses 1, 5 a 15. 8:22. Jesus permanece ao lado leste do mar da Galileia. Veja a nota ao verso 13. Ele viaja para Betsaida. Nota Lucas 9:10. E por fim, para Cesareia de Filipe. Marcos 8:27. Os detalhes das 2 etapas da cura do cego, versos 22 a 26, são exclusivos de Marcos. 8, 23, 25. Jesus levou o cego fora da aldeia, talvez para se afastar de elementos de incredulidade e hostilidade. Compare 5:40 e 6:6. Você vê alguma coisa no contexto de 7:31, 8:26 e especialmente à luz do foco de Jesus sobre a falta do entendimento dos discípulos? A resposta do homem pode ser análoga à limitada percepção dos discípulos sobre Jesus. Eles o veem vagamente. Veja verso 29. Assim como o cego vê, agora as pessoas meramente parecem árvores que andam. A cura do cego, feita por Jesus em 2 etapas, pode ter tido a intenção de enfatizar esse fato.
Esta interpretação é apoiada pelo fato de que os versos 22 e 26 contêm nada menos que 9 termos relacionados a ver os discípulos em breve entenderão que Jesus é o Messias. Versos 27 e 30, mas ainda não compreenderão plenamente que ele deve ser um Messias sofredor. 8:31, 9:1. 8:27, 16:8. A autoridade de Jesus colocada à prova no sofrimento depois de mostrar sua autoridade e poder messiânico. 8:26. Jesus é agora posto à prova como Messias de Deus. 8:27, 10:52. Viagem para Jerusalém. 3 predições da morte e ressurreição de Jesus são seguidas por instruções acerca do custo do discipulado. 8:27 e 33. Confissão de Pedro, próximo à nascente do rio Jordão. Jesus começa a ensinar os discípulos que o Messias de Deus deve morrer e ressuscitar. Versos 31. Cada uma das principais predições da morte e ressurreição de Jesus, veja o quadro a seguir, é sucedida por um ensino sobre o discipulado, versos 32, 38, 9:32 a 50, 10:34 a 45. E aqui no quadro a gente tem as 3 principais redições da paixão em Marcos. Por 3 vezes em Marcos 8 a 10, Jesus prediz sua morte. Os discípulos não conseguem compreender nem responder de modo adequado, e então eles lhe ensinam sobre o discipulado. Então, a gente tem o quadrinho aqui, tá? Que fala o anúncio da morte de Jesus, a falha da parte dos discípulos, e Jesus ensina sobre os discipulados. Depois vocês podem fazer a leitura, quem tá nessa versão ou quem tem, tá? Essa explicação. 8:27 a 29a. Cesareia de Filipe. Ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia e havia sido um centro de adoração a Baal, depois ao deus grego Pan, e por fim a César. Veja a nota Mateus 16:13. Quem os outros dizem que eu sou? As perguntas de Jesus, Marcos 8:27 a 29, preparam para o seu ensino. Ele precisa esclarecer que o Messias de Deus deve ser humilhado. Versos 31, 10, 45. E exaltado, 8:38, por causa do seu povo. Isto vai contra as expectativas populares sobre João Batista e Elias. Veja a nota 6:14b, 15. 8:29b, 30. Pedro fala pelos 12. Compare 1:36, 8:39, 9:5, 10:28 e 14:29. E confessa Jesus como Cristo, isto é, o líder divinamente ungido, o tão esperado Messias, segundo Samuel 7:14, 16, Salmo 2, Jeremias 23, 5 a 6, que libertaria o povo judeu do jugo opressor de Roma, veja João 6,15. A confissão de Pedro é dada por Deus, Mateus 16:17, porém incompleta, Marcos 8:31, 33. Pois o messiânico Filho do Homem é tanto divino, Salmo 110:5, Daniel 7:13, 14, Marcos 8:38, 12:35, 37. Quanto destinado a sofrer, Isaías 51 a 12, Marcos 8:31 e 10:45. É por esse motivo que Jesus ordena a seus discípulos que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. 8:31.
Jesus reajusta a expectativa messiânica dos discípulos, salientando que era necessário que o Filho do Homem, compare 9, 12, 14, 21 e 41, fosse morto. Compare 9, 9, 12, 31, 10, 34 a 45, 14, 21 a 41, e ressuscitasse. Compare Isaías 53, 1 a 12. A morte de Cristo é necessária porque o governo eterno e messiânico de Deus começa a expiação do pecado, isto é, o sacrifício que efetuará a reconciliação entre Deus e o homem, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Os líderes que rejeitaram Jesus pertencem a facções do Sinédrio, a mais alta corte judaica em Israel. Exemplo, Marcos 10, 33, 11, 18, 14, 1, 15, 1. Enquanto os oponentes procuram matar Jesus, 3:6, a vontade estabelecida por Deus é que o Messias expia os pecados, ressuscitar novamente, confunde os discípulos. Eles esperam apenas a ressurreição geral de toda a humanidade no fim dos tempos, antes do juízo. Daniel 12, 2. 8:33. Voltando-se e vendo os seus discípulos, repreende Pedro. O fato de que Jesus olhou para todos os discípulos indica que sua repreensão a Pedro é dirigida a todos eles. Saia da minha frente, Satanás. Não é a pessoa de Pedro que está rejeita como satânica, e sim somente o seu pensamento. Não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Pedro não reconhece que o eterno governante do reino messiânico de Deus veio para morrer pelos seus pecados. Nota no verso 31. 8:34, 9:1. Chamado ao discipulado. Os custos do discipulado envolvem ser capaz de seguir Jesus e confessá-lo corajosamente. 8:34. Após a primeira grande predição de sua morte e ressurreição, versos 31, Jesus instrui no discipulado a todo aquele que quer vir após mim. O objetivo de negar a si mesmo. Compare 14:30 a 31 e 72. E toma a cruz. Não é uma auto-humilhação patológica, nem um complexo de mártir, e sim estar livre para seguir o Messias. 1:18, 2:13. Negar a si mesmo significa abrir mão de governar a si próprio. Compare Salmos 49, 6 a 8 e substituir isso pela obediência e dependência do Messias. 8:35. A declaração paradoxal de Jesus exige dois sentidos diferentes para a palavra vida. Quem vive uma vida egocêntrica focada neste mundo, isto é, quiser salvar a sua vida, não achará a vida eterna com Deus e a perderá. Quem renuncia à sua egocêntrica vida de rebelião contra Deus, perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho, achará eterna comunhão com Deus, a salvará. Versos 38. 8:38. Também o Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus afirma ter autoridade divina no juízo final. E hoje a gente encerra as explicações das notas explicativas do capítulo 8, Evangelho de Marcos. Lembrando que a gente tá, com essa versão NA Almeida, Nova Almeida autorizada, tá? Nova Almeida atualizada. Nesse capítulo de Marcos, no capítulo 8, a gente vê muito a caminhada, com Deus em fé e a caminhada com Jesus na permissão. Quando nós caminhamos e confiamos em Deus, temos fé. Quando a gente caminha com Jesus ao nosso lado, nós trazemos toda essa confiança que Deus nos dá. Às vezes a gente não é desistir da nossa vida,
é desistir da forma errada com que nós carregamos a nossa vida. Às vezes, um mau pensamento, um julgamento, uma crítica. Caminhar com Jesus não é ter quantidade de informações. Caminhar com Jesus é ter qualidade de informações. Não adianta eu ler todas essas notas explicativas e não compreender nada. Não adianta eu ler essa Bíblia inteira e não entender nada. Então não é o que eu sei de Deus, é o que eu tenho de Deus. O que eu tenho dentro de mim de Deus. Porque o que eu sei é fácil. Basta eu fazer uma leitura, basta eu estudar, basta eu pegar essa Bíblia aqui e ler ela inteirinha 10 vezes se for necessário. Mas isso aqui é o que eu sei de Deus. Mas e o que eu tenho? Será que eu pratico o que tem aqui dentro? Será que eu uso o que tem aqui dentro no meu dia a dia? Isso é o que eu tenho de Deus. Será que eu tenho fé, confiança? Será que eu sou obediente quando Deus fala para mim? Mesmo que às vezes a gente teima um pouquinho, né? De vez em quando eu teimo com Deus também. Mas será que eu continuo teimando ainda, mesmo Ele me dando provas? Então, é isso. É aprender a confiar. É aprender a permitir. Às vezes Deus usa uma situação pequena para nos provar que por Ele nada é impossível, que para Ele nada é impossível. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão pelos seus ensinamentos, que possamos assim colocar as vossas palavras dentro do nosso coração e não somente dentro dos nossos ouvidos, que possamos ouvir, sentir, fazer, falar e ver sempre os seus ensinamentos de forma completa para com os nossos caminhos e amplas para com a nossa vida. Que possamos usar os ensinamentos no nosso dia a dia e vivenciá-los, olhando sempre a forma como Jesus olhava e ensinava. Que possamos ter uma ótima semana, um ótimo domingo e que estejamos em comunhão com todos nesta manhã e durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Um ótimo domingo. Quem vai fazer as suas orações agora, né? Eu também agora estou indo para a igreja, vou fazer também minhas orações, vou estar em comunhão, né? Louvando a Deus. Quem vai no período da noite, da tarde, ou quem vai fazer a sua comunhão agora de casa, olhe para isso, comungue com Deus, pedindo para Ele estar no seu dia, na sua semana, no seu caminho. Permita isso. Peça para que Ele coloque as instruções. Amém? Até amanhã, meus amores.